Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa presença neste momento, depois de várias apresentações que já foram feitas, muito particulares, feito uma apresentação e depois houve sessões de autógrafos, mas fiquei particularmente impressionado com a apresentação que seja feita pelo Dário de Lisboa na passada quinta-feira, que realmente ultrapassou todas as minhas expectativas, não esperava as pessoas que ali se encontravam. Eram cerca de 500. 500 pessoas, 500 que vinham lá dentro, estavam mais de 150 ou 200 cá fora, estava muita gente. Estive na Feira do Livro, estive no Continente em Oeiras e realmente estava muita gente a manifestar interesse por esta obra. De todo modo, eu prefiro este género de apresentação do que propriamente uma mera sessão de autógrafos. Porque aqui, pelo menos, posso dizer alguma coisa em conjunto às pessoas, porque este livro abre uma certa tendência para aquilo que desperta a curiosidade possa eventualmente ser a experiência da prisão. Isto é, o Luís Altino esteve preso e, portanto, vamos lá ver como é que é a prisão. Para muita gente teria tido até um tratamento privilegiado. Algumas pessoas recordam-se que diziam que eu estava a despachar com 20 assessores, tinha computador, estava numa espécie de suíte, quando na realidade eu estava numa cela com mais 4 reclusos. É claro que todos eles condenados apenas, a mais pequena era 9 anos de prisão até 19. E portanto eu compreendo que haja uma certa curiosidade sobre como é que se passava o tempo na prisão, o que é que se comia, como é que era a relação com os guardas, com o pessoal prisional, com os outros reclusos. As pessoas veem muitos filmes e naturalmente põem-se a pensar que o ambiente prisional é aquilo que se vê nos filmes americanos, muita violência, e a prisão tem um pouco de tudo, mas também tem solidariedades, também se constrói amizades, entre ajuda, e eu vou falar pouco propriamente sobre a prisão. Os que aqui estão e tiverem curiosidade vão ler e, portanto, terão a oportunidade de ver o que é a prisão. Mas sempre lhes digo que realmente a prisão é uma coisa terrível, porque é massificadora, procura, com o pretexto de todos são iguais, tratar toda a gente da mesma forma. Uma coisa é serem todos tratados da mesma forma, outra coisa é considerar que são todos iguais. E sendo todos iguais, ninguém é recuperável, porque o nosso sistema prisional hoje assenta essencialmente num princípio de punição e não de reintegração. Isto é, a hipocrisia que nós vemos nos discursos, a retórica sobre o sistema penal, sobre a ressocialização do recluso, etc. Tudo isso é mentira, porque o sistema prefere, quando alguém comete um crime, seja de que natureza for, condená-lo e encaixotá-lo na prisão. E se realmente as pessoas cometem crimes, naturalmente têm que pagar por isso. O problema é que há crimes que podem ser circunstanciais, podem decorrer de situações classificadas como doença, por exemplo, é o caso da pedofilia. Hoje há muita gente que considera que a pedofilia é uma doença, mas se é uma doença deve ser tratada. O que acontece é que o sistema prisional em Portugal dá mais importância aos guardas prisionais do que aos psicólogos, aos psiquiatras, médicos, etc. E, portanto, há carência brutal, porque o sistema não acredita na recuperação das pessoas. E como não acredita na recuperação das pessoas, entende que sai muito mais barato mantê-las na prisão. De maneira que se um pedófilo que é condenado, é preso, cumpre 10 ou 15 anos na prisão, seria realmente muito mais curial que fosse devidamente tratado, para quando é libertado, pelo menos houvesse alguma ideia de se resistir ou não aos impulsos para o crime, que é um crime horrível. Mas não, o sistema prefere que sejam libertados, eventualmente cometam novos crimes, para novamente serem condenados a ir para a prisão. Portanto, isto é o pior, isto é uma sociedade que já não acredita em nada. Bem, sobre o sistema prisional, julgo que isto é bastante para terem a noção de que não há realmente preocupações com as pessoas. Porque se houvesse a cura de um pedófilo, ou se quiser pelo menos condicioná-lo
a que não cometesse novos crimes, seria um bem extraordinário. Portanto, imagina um sofrimento. Eu não resisto, conto uma história no livro, de uma história que um pedófilo me contou, em que, diz ele, só teve a noção do monstro que era quando, no julgamento, a criança, à data do crime, era já um adolescente, enfim, quase, adulto, já tinha 17 ou 18 anos, e só nessa altura que ele se apercebeu do mal que teria feito àquela criança. E, portanto, ele próprio se considerava um monstro e sofria com isso. Já está preso há 7 anos e considera que não tem tido impulsos, acha que está curado. Mas conclui, só sei quando sair. Ora bem, possivelmente sai e voltará ao mesmo. Portanto, este livro, embora conte episódios da prisão e diga como foi a prisão, como uma pessoa luta pela sobrevivência física, porque na prisão passam-se dificuldades. Um preso custa 3,60 € por dia, pequeno almoço, jantar e suplemento para a noite. Bom, não se podem fazer milagres. Eu fiz as contas das refeições que custavam 50 cêntimos. Eu tive vários almoços com 50 cêntimos. De maneira que, já imaginam, que muitas vezes massa fria, batatas mal cozidas ou duras, não se come e, portanto, vai-se para a cama sem comer. E, portanto, eu perdi 20 quilos, não foi só pelo exercício físico que fiz, perdi 20 quilos também, porque passei muitos dias em que não jantei nem almocei. Mas este livro, e era aí que eu queria chegar, este livro, mais do que a história, e é por isso que eu gostaria de chamar a vossa atenção, mais do que a história da prisão, que eu compreendo que em termos de voyeurismo, as pessoas querem saber como é que era, etc., este livro é um livro político. Este livro é um livro essencialmente político. Não é propriamente um diário inócuo, ascético. Não, é um livro de crítica política e de crítica muito forte. Eu diria que as primeiras páginas e as últimas, a introdução e o case study, chamado case study, mostra algo terrível neste país. E é por isso que o título do livro diz ali embaixo: e se acontecesse consigo? É que as pessoas pensam a morte só acontece aos outros, os acidentes automóveis também, e ir para a prisão também só acontece aos outros, nunca acontece connosco. Só quando nos toca a nós, a nossa família, é que nós, aqui é o rei, que o rei vai nu. E só nessa altura é que vemos que afinal as coisas não funcionam bem. E portanto, eu neste livro julgo que tenho a particularidade de chamar o nome às coisas e às pessoas. Isto é, eu não faço acusações gratuitas ao sistema judicial, ou ao sistema prisional, ou ao sistema político. Eu ponho o nome dos magistrados que eu considero incompetentes, desonestos, que se consideram divinos, que não se preocupam com a verdade, aplicam o direito a qualquer facto inventado por eles, inventam uma história e depois aplicam-lhe o direito e dizem que fez-se justiça. A justiça não é isso. É por isso que quando às vezes me perguntam se eu acredito na justiça, eu digo acredito na justiça. Eu continuo a acreditar na justiça. Mas uma coisa é a justiça. A justiça é o produto final. É um ideal. Outra coisa é o processo. E quando os processos, os procedimentos que são desenvolvidos numa investigação são falseados, quando esses procedimentos não visam descobrir a verdade, naturalmente que está tudo inquinado à partida. Porque o direito só faz sentido se aplicado a factos verdadeiros. Se o direito é aplicado a factos falsos, daí não resulta justiça. Resulta, de facto, iniquidade, arbítrio, tirania, e, se quisermos, é o aval do próprio Estado de Direito dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esta é que é a realidade. Ora bem, eu ao longo de 10 anos, como sabem, sofri, fui perseguido, e as pessoas perguntam-me se eu me considero, ou se considero também, hoje fala-se muito nisso, se eu considero um preso político, e que fui perseguido politicamente, e se havia uma camada política. As pessoas ficam um pouco surpreendidas quando eu digo, não foram os políticos que prenderam. Os políticos podem ter falado, podem ter feito insinuações, acusações, a própria comunicação social, os tabloides, na sequência de fugas ao segredo da justiça, condenam as pessoas na praça pública, não é? Mas, de facto, quem me condenou,
não foi a política. Não foram os políticos quem condenou, foram juízes com nome concreto e procuradores concretos que me acusaram. E que me acusaram e me condenaram. E reparem, eu costumo dizer que aquilo que eu procuro neste livro não é propriamente impor a minha verdade às pessoas. Porque durante muitos anos foi vendida uma verdade. Podia ser um churrilho de mentiras. Mas as pessoas tanto ouviram que a dada altura, o seu jornal, se a televisão diz, isto é verdadeiro. Da leitura deste livro, aquilo que é importante é que as pessoas o leiam, verifiquem os documentos que estão publicados nesse livro e tirem a sua conclusão. E então aí perguntem. Aí sim devem perguntar. E se acontecesse comigo uma situação destas? Portanto, eu fui condenado, acusado e condenado, devo dizer que com juízes e procuradores que de facto demonstraram uma falta de caráter extraordinário e sobretudo uma indignidade na beca que vestem, porque é do domínio público e portanto aqui limito-me apenas a reproduzir o que os jornais dizem. É do domínio público que o célebre juiz que hoje está aí na moda, o super juiz Carlos Alexandre, em 2009 ou 2010 e agora recentemente em julho do ano passado, eu saído da prisão em julho, eu saí em 24 de junho e em julho o jornal, o Diário Económico, trazia uma notícia durante vários dias dizendo quem eram os mais poderosos de Portugal. E o dito juiz Carlos Alexandre aparecia como o mais poderoso em 41º lugar. Portanto, considerado como realmente um poderoso, 41º. E depois tinha os amigos e os inimigos. E sabem quem é que o jornal trazia como inimigos? Ricardo Salgado e Isaltino Moraes. Bem, e o Isaltino Moraes, inimigo do juiz Carlos Alexandre, porquê? Porque, segundo o jornal, lhe teria embargado obras que ele fez clandestinamente na casa em Linda a Velha e, portanto, que o estava a perseguir por ser juiz do seu processo. Hoje fala-se muito em ética e moral. A verdade é que quando a obra foi entregada e o juiz pagou a coima de 500 euros por ter feito as obras clandestinas, eu não fazia ideia quem era o juiz Carlos Alexandre. Nem ele era juiz do meu processo. Foi depois. Ora, só depois como é que podia estar a ser perseguido antes? Mas o que é estranho é que nunca o juiz Carlos Alexandre desmentiu estas notícias que só ele as poderia colocar nos jornais. Nunca desmentiu. Era um imperativo de consciência dele que desmentisse. Portanto, eu devo dizer que eu não tenho nada contra o juiz Carlos Alexandre. Aliás, ele nunca me ouviu. Eu nunca falei com ele, nunca me ouviu no processo, etc. Mas não posso deixar de estranhar esta atitude. A procuradora, e dou o nome, a procuradora Não Furtado, que me fez a primeira acusação, uma acusação monstruosa, foi minha colega de curso da Faculdade de Direito de Lisboa, foi minha colega no Centro de Estudos Judiciários, era minha amiga, tomava café às quartas-feiras comigo na Câmara Municipal de Oeiras, quando era Presidente e ela delegada do Procurador da República, não é? E eu também cito isso no livro, mas isso não impediu de fazer uma acusação realmente monstruosa. No mínimo, estes dois magistrados deviam ter apresentado escusa para me acusarem e pronunciarem. Portanto, era o mínimo que tinha que fazer, apresentar escusa. Não. Mas o processo não parou por aqui. Durante o julgamento, ou já depois do julgamento, mas enquanto o processo decorria, uma ou outra juíza, o crime estaria prescrito pelo Tribunal Fiscal, havia um acórdão da Relação de Lisboa do dia 14 de dezembro de 2011, a dizer que o processo não tinha transitado em julgado em controvérsias de recursos, e em fevereiro de 2012, a juíza Carla Carregadora veio dizer que veio conhecer realmente a prescrição, mas não com efeitos a fevereiro de 2012. Conheceu como se estivesse em setembro de 2011. Pasmem-se, pelo menos desde 1820, eu já não recuo atrás, porque antes era uma monarquia absoluta, não é? Mas a partir de 1820 não há uma decisão nos tribunais portugueses como esta, uma decisão com efeitos retroativos em direito penal. Mas a condenação aconteceu com um subdiretor-geral da Polícia Judiciária, por sinal magistrado do Ministério Público, a dizer ao Tribunal que não avançassem em qualquer acusação,
sem que a administração tributária se pronunciasse sobre a dívida ao fisco. Mas passaram por cima disso. Como passaram por cima do próprio parecer que os peritos nomeados pelo Tribunal, afirmaram no seu relatório dizendo que não havia qualquer crime fiscal, quando muito poderia haver uma contra-ordenação. Passaram por cima disso. Como passaram por cima de uma certidão da administração tributária que dizia que o Arguido Isaltino Moraes nunca tinha tido qualquer dívida, não deve nem devia nada ao fisco. Mas mesmo assim, fui contado. Portanto, o que não deixa de ser surpreendente é que, a juntar-se a isto tudo, não é? Eu estou aqui a relembrar, porque tudo isto veio nos jornais. No meio disto tudo, temos um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Dr. Noronha Nascimento, a dizer que o Isaltino devia estar preso, numa entrevista que deu. E quando o jornalista diz, mas a lei está do lado dele, pois, mas a lei devia ser alterada. Uma lei para o Isaltino, porque tudo clamava que devia ser preso. Numa altura em que, não é muito diferente de hoje, em que a percepção da corrupção era muito grande, havia que arranjar um corrupto e prendê-lo. Quando todos nós sabemos onde está a corrupção, e eu não canso de dizer isso há muito tempo, a corrupção está de facto nos grandes negócios e interesses com o Estado. E, portanto, não é difícil saber onde é que estão esses grandes negócios. Onde há desenvolvimento, não há corrupção. A corrupção existe quando há miséria, quando não há miséria, não há corrupção. E, portanto, havia essa percepção, logo, temos que condenar alguém. E, portanto, estava a jeito, na altura tinha sido um partido político, e na outro aspecto. E se ele não tivesse sido candidato à Câmara Municipal em 2005? Teria havido alguma acusação? Não, porque o assunto só foi levantado depois nessa altura. O que significa que realmente houve aqui um propósito de constituir um exemplo. Mas devo dizer, mais grave do que isto tudo que eu estou a dizer, ainda há outra questão, que é esta. Que escrutínio têm os magistrados em Portugal hoje? Que escrutínio é feito hoje ao sistema judicial? Todas as decisões dos tribunais são corretas. Todas as decisões dos tribunais estão em conformidade com o direito. Os magistrados são pessoas, são divindades, não cometem erros. Não há qualquer escrutínio. E quando há decisões retroativas, onde está o Presidente da República, onde está o Primeiro-Ministro, onde está o Poder Legislativo? Escudam-se os políticos cobardemente, dizendo, e hoje eu disse a propósito do caso Sócrates, cobardemente, o que é da justiça é da justiça, o que é da política é da política. A separação de poderes. Bom, mas a separação de poderes não significa que as magistraturas não sejam devidamente escrutinadas. E se cometem decisões erradas, elas devem ser corrigidas. Ora bem, em Portugal nada disso acontece. É por isso que pode acontecer com qualquer um de nós. Curiosamente, este livro é publicado, e hoje até estou a falar nestes assuntos. Este livro é publicado por uma razão. Este livro é publicado e alguns de nós possivelmente já viram alguma entrevista minha nos canais de televisão, e é engraçado que os jornalistas fogem do diabo da cruz a perguntar-me questões sobre o processo. Não querem saber. Querem saber dos sonhos eróticos, querem saber da comida asiática, não é? Querem saber do que comia, do que bebia, etc. Mas o processo, decisões retroativas, juízes que fazem obras clandestinas e que a certa comunicação social diz que é perseguição ao magistrado, mas não são capazes de dizer, mas um juiz está acima da lei. Não deve dar o exemplo. Não deve dar o exemplo, cumprindo aquilo que são as regras. Então não há censura para esses comportamentos? Não. De facto, na política é que está centrado todo o mal deste país. Claro que há maus políticos, com certeza. Há maus políticos, há políticos incompetentes, há políticos desonestos. Mas não há empresários assim, não há magistrados assim, não há advogados assim. Portanto, é preciso que sejam expurgados aqueles que são maus, incompetentes e desonestos.
Portanto, isso é que é fundamental, é que o sistema tenha mecanismos capazes de erradicar, de afastar essas pessoas que não estão à altura das responsabilidades que lhes são dadas. Mas dizia eu que não querem falar disso, querem falar de questões menores. Há dias, numa entrevista, eu até dizia, mas vamos falar do processo, do sistema, de mestrados. Não, isto é relevante. O que é relevante é a política. E eu pensava que esses jornalistas que assim reagiam, que tinham medo. E hoje têm uma opinião diferente. E devo dizer o seguinte, ainda me aterroriza mais. É preciso que as consciências dos portugueses despertem, porque pior do que o medo é outra coisa, é a ignorância. É a falta de educação, de cultura, que faz com que as pessoas não tenham consciência. Foi assim que o nazismo chegou. Os alemães deviam ser presos este, deviam ser preso aquele, deviam ser preso outro, era só com os outros, era só com os judeus, era só com as prostitutas, era só com os homossexuais, era só com não sei o quê, com os ciganos, não é? Mas afinal, a dada altura é quase com toda a gente. Ora bem, aqui também se pensa assim. E portanto, as pessoas não têm consciência do que são os seus direitos, do que são os direitos fundamentais dos cidadãos. Não têm consciência do que é o Estado de Direito. E portanto, os entorces, as perversidades que todos os dias são feitas ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais dos cidadãos, passam-nos à margem. E portanto, há uma determinada altura em que parece que aceitamos tudo. Aceitamos tudo passivamente. Não pode ser, nós temos que nos questionar. Agora é que leiam atentamente o livro, comparem aquilo que se diz lá com os documentos que são apresentados e tirem a vossa conclusão. Portanto, não é a minha verdade que interessa. Interessa é a verdade que vocês chegaram. As conclusões que tirarem pela vossa cabeça. Cada vez temos que pensar mais pela nossa cabeça e não por aquilo que ouvimos dizer. Cada vez mais é fundamental que a opinião pública seja formada sem influência da opinião publicada. O problema é que isso dá trabalho, é preciso realmente pensar um bocadinho, é preciso refletir, e muitas vezes na azáfama dos dias em que nós andamos deixamos que nos passem as coisas ao lado e não nos apercebemos. Mas uma sociedade será tanto melhor, terá tanto mais qualidade de vida, quanto mais responsáveis forem os cidadãos, quanto mais conhecimento tiverem e quanto mais conhecimento quiserem ter. E não, enfim, esfregarem as mãos porque a coisa não lhes diz respeito. De maneira que a publicação deste livro visa isso, despertar as consciências dos portugueses e pensarem que pode acontecer a qualquer um. Muito obrigado.